Eu só queria que o professor Célio, então, ele contextualizasse para nós, né, como é que é a importância do estudo, da criatividade e inovação nas empresas, né? Como é que você vê Então, essa aplicação, como é que você vê o surgimento, como é que é feito isso nas empresas? essa pergunta, esse questionamento, tá bom o microfone aqui, Miguel? Tá, Tá tá bom, bom? tá ótimo. É um questionamento interessante, sabe, Oswaldo? Porque ele tem vários aspectos, mas um deles é o aspecto acadêmico, por exemplo. A criatividade e a inovação, ela está presente em todos os cursos, em todos os discursos. E, então, ela necessariamente ela faz parte da formação do administrador e de outras profissões correlatas. Então, ela está muito forte, quer dizer, no sentido do contexto acadêmico, no contexto dos conselhos regionais, a necessidade de que o acadêmico, seja qual a área, seja, provavelmente o Henrique também tem uma experiência similar, mas é o contexto, digamos, de pensar fora da casinha ou pensar fora da caixa e assim por diante. Então, é quase que obrigatório. E se você pegar, por exemplo, o contexto escolar, mas desde o primário, desde o início, a gente percebe que nos planos de aula, que no planejamento pedagógico, por exemplo, tem que se estimular a criatividade. Deveria se estimular. Deveria, pelo menos. Mas não É, não é mas aí, estimulado. aí a Boa. pergunta que vem, né? Será que se estimula, Célio? Não. Ou é alguns professores que fazem isso, como o Célio Furtado? Veja bem, tem aquela música do Pink Floyd, A Teacher, tal, como é? Eu acho que é The Wall, Sim, né? e Sei The lá. Wall, É isso, The Wall, é. mas é no sentido de que as aulas são... Nós não precisamos da tua educação. Não precisamos. Da Não tua é? educação, teu conhecimento. Então, porque o mundo, ele exige, assim, o que se denomina burocracia, né? O repetitivo, as normas e toda a ordem mundial, é isso, é uma certa ordem, uma certa disciplina. Então, de modo geral, não se estimula, isso é verdade. Mas quando eu quis falar do contexto do primário, que se falava antigamente, ginásio na escola Sim. e tal, Hoje é o ensino fundamental. o ensino fundamental, mas, por exemplo, a disciplina, quando você vê aula de artes, por exemplo, alguns professores criativos se destacando, alguns professores levando os alunos para ver uma praça, para tirar uma foto, para... Então, há esse estímulo. E na família também. Tem família onde os pais são muito criativos, brincalhões. Sim. Quer dizer, eles não perdem a disciplina, não perdem digamos, a autoridade. Sim. Mas são, né? Eu vejo isso, por exemplo, até com meu neto, com meus filhos, sempre estimulei muito a criatividade. Mas também a estrutura é a família é outra estrutura rígida. Sim, outra estrutura rígida. Outra estrutura rígida, onde aí do nosso modelo do poder, né, dos pais, ainda é muito forte. Uhum. Agora, então, digamos, a questão que vocês me colocaram do contexto da criatividade e inovação, no campo acadêmico escolar, é óbvio. Agora, no campo da empresa, no campo empresarial, né, é outra questão a ser refletida, Miguel, né? Porque a empresa também ela é uma estrutura, como se diz, burocrática, rígida, e os planos de produção, principalmente em cima do Fordismo, do Taylorismo, o trabalho repetitivo e as disciplinas, as hierarquias, os organogramas, elas dão pouca, como se diz, pouca margem para inovar, para sair fora do que é previsto. Não, aquela frase do Taylor, tu és pago para fazer isso, ou para fazer aquilo, né? Eu escutei isso uma Fala, vez, você Oswaldo. acredita? Fala. Não, você falou, você é pago para fazer isso? Não é pago para pensar? Não é pago para pensar. Não Eu é pago escutei pra isso pensar. uma vez, você Eu acredita também, nisso? cara. Não. Eu achei um absurdo quando a pessoa olhou para mim e disse isso, né? Porque eu dei uma ideia que não cabia a mim, né? Eu estava no meio de uma reunião, onde era uma reunião com o pessoal do comercial, né? E eu estava, porque eu era responsável pela área de tecnologia daquele grupo de empresas. E aí, eu acho que ali eles me conheceram, depois que eles falaram isso, porque falaram diretamente para mim isso, né? Que eu estava interferindo num negócio, que eles estavam querendo aumentar
o ganho, aumentar a produção, lançar novos produtos e tal, e estavam discutindo entre eles e eu tive uma ideia. E lancei a ideia no meio da reunião e a diretora olhou para mim e disse que eu, na frente de todo mundo, né? Aí eu disse para ela que o salário que ela pagava para mim, ela conseguiria botar 10 estagiários e ela correria o risco de ter uns 2 ou 3 que iam se atrever a dar uma ideia de melhoria na empresa dela. Ao invés de eu ser mandado embora, eu fui promovido. Não, então... eu achei que eu seria demitido. O Oswaldo deu um baita exemplo de um contexto normal, né? Quer dizer, autoritário, tu não é pago para pensar. Por outro lado, ele deu um contra-exemplo de que ele se insubordinou, digamos, com essa estrutura, foi ousado e cresceu na organização. Se tivesse ficado quieto, não, sim senhora, desculpa, prometo que eu não vou mais abrir a boca e tal, tu não terias o destaque que hoje tu representa para todos nós. Eu achei que estava fora do negócio quando eu falei isso, porque eu me fiquei ofendido, né? Porque ela foi muito direta, né? E eu me senti ofendido e respondi o que eu pensava na hora. Agora, essa é uma questão assim que me vem à mente, as estruturas rígidas. Tem dificuldade com inovação, né? Muita dificuldade e são, como eles dizem, os dinossauros que não sobrevivem às mudanças. A realidade é tão dinâmica, as exigências, o mundo da competição, por exemplo, né? O mundo da competição é acirradíssimo, as concorrências todas, e normalmente passa à frente quem ousa, né? Se você vê a taxa de mortalidade das empresas e tal, e certamente é o cotidiano de vocês, o trabalho de vocês de consultores hoje é ajudar a empresa a ser mais competitiva. E para ser mais competitiva, ela tem que rever. Ser disruptiva. Todos nós pegamos, ainda nos bancos escolares, mas a onda da reengenharia. Também foi uma grande onda, assim, o Miguel estudou isso no TGA, a Teoria Geral da Administração, que era o repensar, não ter o medo de repensar. Tá certo que aquilo foi década de 90. E uma coisa, talvez esteja já na questão dos contextos, e a palavra contexto ela é muito importante para um consultor, ele fazia análise de conjuntura. Eu gosto muito de pensar análise de conjuntura, nada, né, política, não. Mas é uma análise no sentido do contexto, e você tem que observar dentro disso, dentro dessa visão, as mudanças. Porque, por exemplo, o Henrique vem do campo, uma interface entre a tecnologia e a arte, design. Então, há muita criação. A sociedade, o mundo das artes, o mundo da comunicação, e as pessoas estão cada vez mais bebendo da novidade, da inovação, e isso é introjetado no mundo do trabalho, no mundo da empresa. O funcionário, ele é um cidadão, ele toca sua guitarra, toca seu violão, ele dança o balé, ele faz aquilo. Então, são seres humanos criativos, bilhões, trilhões de neurônios na cabeça, que estão ali dentro de uma norma de trabalho, de produção. Claro que quando fala com o Célio, o meu mundo é predominantemente o industrial. Eu fiz engenharia de produção, o meu primeiro sonho ideal era aumentar a produtividade das fábricas. Então, o meu paradigma inicial de pensamento... Repetição, qualidade. Exatamente. Depois que veio a qualidade... Era a produtividade, né? Exatamente, né, Miguel? Claro que quando fala com o Célio, o meu mundo é predominantemente o industrial. Eu fiz engenharia de produção, o meu primeiro sonho ideal era aumentar a produtividade das fábricas. Então, o meu paradigma inicial de pensamento... Repetição, qualidade. Exatamente. Depois que veio a qualidade... Era a produtividade, né? Exatamente, né, Miguel? Repetição com qualidade, né? Fazer alguma observação nisso aí? Não, eu tenho uma observação, por favor. se me permite. À vontade. É assim, eu vejo que diante dessas dificuldades de você implementar coisas novas dentro da empresa, algumas empresas de grande porte têm criado um setor de inovação, né?
já outras empresas, ao invés de criar um setor de inovação, o que eles têm feito? Eles têm facilitado para que aqueles que estejam lá trabalhando com eles deem ideias de inovação, né? Então, assim, existem duas formas diferentes de estimular a criatividade dentro da empresa e a inovação dentro da empresa, né? Então, eu vejo empresas essas que criam um setor de inovação, ela tem, eu acredito que um pouco mais de dificuldade ou melhor, talvez não seja dificuldade, seja produtividade, quando mantém a produtividade enquanto os outros estão pensando a inovação. O que o professor pensa a respeito disso? Qual dos dois seria o modelo melhor? Como é que você acha que deve ser Eu agradeço. O mundo moderno, o pós-moderno, a gente viu as grandes revoluções tecnológicas e aí mudou tudo, mudou tudo. Não é mesmo? Um jovem como o Henrique, com o seu smart, com o seu notebook, ele sacode o mundo todo. E a gente viu o paradigma do Vale do Silício, coisa que o Miguel hoje é esse campo do startup e das inovações tecnológicas. Então, isso, de certa forma, isso estimulou também as empresas tradicionais. Mas se me permitem falar, eu convivi com a criatividade desde o início, porque quando eu me formei, eu participei já, em estagiário no Rio de Janeiro, de campanhas de produtividade, que eram campanhas para estimular as melhorias de métodos dentro das fábricas. E partíamos de um pressuposto interessante, de que cada pessoa é portadora de um potencial muito... Como é que era feita essa escuta? Então, havia a metodologia, né, Oswaldo? Isso, como era feita a escuta? Era um treinamento, que até eu acho que a ciência empresarial, ela tem coisas parecidas. Hoje eu estou falando de um mundo, e eu me formei em 77, não é mesmo? Já faz algum tempo. Mas a nossa metodologia eram cursos, treinamento que você dava com alguns conteúdos de simplificação do trabalho, cronometragem. A palavra tempos e movimentos. Tempos e movimento, porque também não dá para escapar. Quando eu vejo ali o Mendes dando uma orientação sobre o tempo, vamos começar, vamos acabar, a cronometragem, o cronós não pode ser desprezado. Mas eu desenvolvi muito, aí eu acho que foi também um fruto de muitas leituras, era após o treinamento andar pela fábrica conversando com as pessoas. Eu acredito muito e no sentido de jogar desafios no teu espaço de trabalho que poderia ser melhorado. Claro que a tua formação de engenharia, ela facilitava muito a percepção dos ritmos de trabalho, o uso das duas mãos. O taylorismo estava muito forte e se aumentava muito a cronometragem, o aspecto ergonômico, por exemplo, pessoas sentando errado, pessoas curvadas, o elemento fadiga, né? O elemento fadiga e o elemento iluminação, vibração, ruído. Você sabe que isso hoje é até a lei, isso, né? Imagino. As empresas são obrigadas a cumprir umas determinadas, de acordo com o risco. O risco, porque existem os atos inseguros, você sabe melhor do que eu, e as condições inseguras. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.